Olá, estou começando mais um episódio da série Leituras aqui no meu canal do YouTube, em que eu comento as minhas leituras e hoje, particularmente, eu vou falar sobre um clássico instantâneo, que é O Nome da Rosa, de Umberto Eco, e também um dos maiores livros históricos, um dos maiores romances históricos que eu já li. Então, fique comigo até o final desse vídeo para mergulharmos nesse universo medieval de Umberto Eco. O meu nome é Matheus Benites, eu sou mestre em filosofia, escritor e cineasta, além de youtuber, e aqui no meu canal eu falo sobre filosofia e cultura com o máximo de profundidade, qualidade e leveza. Se você é novo ou nova por aqui, já aproveite para se inscrever, deixar a sua curtida e busque me acompanhar também no Instagram, onde agora eu estou postando reels e vídeos curtos, carrosséis sobre filosofia e cultura semanalmente, conteúdo exclusivo daquela plataforma. Tá aqui o Instagram para quem se interessar. Mas então, vamos falar sobre O Nome da Rosa. Esse vai ser um vídeo mais longo, provavelmente, mais improvisado, porque tem muita coisa a ser discutida aqui. É uma obra grande e que Eco já apresenta uma espécie de obstáculo para o leitor no começo, com aquela sua longa descrição da entrada da abadia, que eu estava esperando que fosse ser pior, eu realmente estava esperando que fosse ser muito mais enfadonha e tediosa, só que eu até me esquecia, conforme eu estava lendo, que se tratava desse obstáculo ao leitor desavisado que todos falam, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que ficou muito mais famosa no bate-boca das pessoas ao longo dos anos do que da experiência que cada um vai ter realmente com a leitura. E falando nisso, eu tive uma excelente experiência porque eu consegui mergulhar nesse universo e eu ficava até querendo que o livro fosse ainda maior. Eu demorei uns 2 meses para ler e eu gostava de parar a leitura e deixar para ler mais um pouco depois, e depois, e depois, porque eu não queria que a história acabasse. E é uma história que o próprio autor chama de uma metafísica policial, que a gente tem um cenário de morte, de um mistério, um suspense, os monges estão morrendo numa abadia, é a Itália do século XIV, ou seja, o final da Idade Média, com muitas mudanças políticas, culturais, tecnológicas, e um conflito muito grande dentro das próprias vertentes da igreja. E dois monges vão lá investigar. Se trata de Guilherme e de seu aprendiz, o Adso, que é quem conta a história. É muito legal que é um livro que o Eco escreve como se ele fosse o Adso em um momento tardio, no final de sua vida, escrevendo, relatando a experiência da sua juventude. E ele busca ser fiel ao tipo de escrita que era feita realmente nessa época. Porque Umberto Eco claramente é um grande medievalista, é alguém muito versado nessa cultura, na Idade Média, e que entende muito de filosofia também, naturalmente, para quem conhece suas outras obras, sua formação. Mas, para além disso, eu suspeito também que esse é um romance que, ao mesmo tempo que mergulha nesse universo, ele também é um romance que a gente pode chamar de pós-moderno, e ele até tem uma, um artigo comentando essas questões que ele publicou 2 anos depois do lançamento do livro, que nessa edição aqui recente está incluído no final. Ele fala sobre isso, sobre como que ele precisou disfarçar pensamentos posteriores que estavam sendo colocados na mente ou na boca de medievais, como, por exemplo, a problemática da linguagem de Wittgenstein. Será que os signos realmente refletem uma ordem do mundo ou são simplesmente acordos arbitrários, invenções do ser humano? E será que não existe uma ponte entre o nosso mundo humano e um mundo absoluto?
né? E isso é uma coisa que vai aparecer mais na modernidade. Mas Eco argumenta, nesse artigo que ele escreveu, que seria bem possível que um medieval chegasse a esse tipo de raciocínio, né? Porque eles não eram burros. Eles só estavam dentro de um contexto em que a filosofia estava numa estreita ligação com a teologia. A palavra da revelação, digamos assim, das escrituras era inquestionável, era uma fonte de conhecimento. O que a gente chama hoje de ciência estava ainda em processo de nascimento. Com Roger Bacon, que é muito citado ao longo do livro, assim como Tomás de Aquino, os próprios árabes, Averroes. E, bom, se você não quer um spoiler do livro, eu te aconselho a não assistir a partir de agora. Infelizmente, vou perder um pouco de visualização, mas eu vou começar a falar coisas que podem ser comprometedoras para a sua leitura. E aí, depois que você lê, você volta e assiste até o fim. Se você quiser comprar o livro, tá aqui na descrição. Humberto Eco, O Nome da Rosa, essa linda edição que eu tenho, que por sinal tem um probleminha só. Ela veio com essa coisa aqui, que eu detesto quando os livros vêm com isso, porque é muito fácil de rasgar. Aí carregando na mochila, na rua, rasgou. Aí ficou sem, mas tudo bem, continua sendo uma edição belíssima e com comentários, com um excelente trabalho gráfico. E, bom, os monges vão morrendo, há toda uma trama, há várias tramas, né? Mas a trama principal é sobre esse misterioso assassinato dos monges. E a história é ambientada nessa abadia, então ela é contada através dos horários, né? E dos rituais que são realizados nos determinados horários ao longo de uma semana na abadia, né? Então a gente tem, deixa eu achar aqui a página que traz todos os rituais. Matinas, laudes, prima, terça, sexta, nona, vésperas e completas. Matinas começa ali entre 2h30 e 3 da manhã, laudes é entre 5 e 6, e assim o dia vai progredindo até as completas, que são em torno de 18 e 19 horas, em que os monges se recolhem. E o Humberto Eco pensou uma abadia nos mínimos detalhes, como se ele pudesse habitá-la, circular por ela, saber quais são os volumes que estavam na biblioteca, que é uma parte muito importante da história. Então, ele proveu essa experiência para o leitor com o máximo de detalhes possíveis para que a gente se sentisse mais imerso nesse universo medieval. E, realmente, esse livro me faz compreender o universo em que os monges viviam, a comunhão que eles tinham lá, e essa experiência tão radicalmente diferente da nossa, melhor do que livros de história ou passagens enciclopédicas sobre a Idade Média. Suspeita-se que há uma trama política no sentido de vertentes que são conflituosas umas com as outras dentro do próprio catolicismo, que expliquem esses assassinatos, a revelação de relações homossexuais escondidas entre certos monges que são assassinados. Mas então eles descobrem na investigação que tem um veneno que é usado para os assassinatos, porque todos os mortos estão com a ponta do dedo roxa, né? Então eles tocaram em algum veneno. E, para resumir a história, no final, o Guilherme descobre que se trata de um veneno que está em um livro, que era um livro que ficava numa região proibida da biblioteca, que só os monges e o bibliotecário, só alguns dos monges e o bibliotecário poderia acessar. E descobre-se que esse livro era a Poética de Aristóteles em sua parte perdida, que é a parte da comédia. Se você não conhece essa obra, é uma das mais importantes obras de estética, é um dos mais antigos tratados literários sobre a arte de maneira geral. Não é o primeiro, porque a República do Platão fala sobre isso, bem ou mal, e veio antes, mas Aristóteles é quem
define, né, primeiro as regras para se fazer arte, para se compor tragédias e supostamente comédias ao longo da tradição. Só que Jorge, que era o abade, né, que era o cara, não era o abade, desculpa, Jorge, que era o mais velho dos monges ali, o mais experiente e respeitado, que teria até carregado o defunto do Tomás de Aquino, né, ele tinha a convicção de que esse livro deveria ser ocultado para toda a história, porque o riso era algo corrupto, era algo perigoso. E tem toda essa tematização do Humberto Eco do problema da solenidade e do radicalismo religioso, do fundamentalismo. Porque quando você proíbe o riso, você está reprimindo uma parte da dimensão humana, da experiência humana. Jorge utiliza uma justificação teológica para cometer assassinatos. Ele fala que os monges morreram sozinhos pelo seu próprio pecado, porque eles foram atrás do livro proibido e morreram envenenados, porque tocaram em suas folhas. Então, é algo que é muito atual, não deixa de ser atual. Porque hoje em dia a gente também tem muitos conflitos religiosos. Então, Guilherme acaba confrontando o Jorge e durante esse confronto a biblioteca começa a pegar fogo. E isso cria um caos generalizado na abadia que vem a ser completamente destruída. Eles conseguem fugir, Jorge morre, assim como o abade e muitas outras pessoas. Mas Addison e Guilherme se despedem e depois de um tempo ele não volta a ver o seu mestre. Então, eu gostaria de tocar em alguns pontos. Olha como é que tá a minha edição, tá toda anotada. Tem várias páginas anotadas por causa das referências filosóficas. Esse foi um livro que também me interessa como escritor para ver como lidar com questões filosóficas numa obra literária, para não tornar o livro uma espécie de aula, para não tornar os diálogos uma espécie de pregação do autor, e que eles sejam orgânicos, naturais. E aí eu fui ver como Humberto Eco fez isso, até por conselho de um amigo meu. Eu vi que, bom, eram personagens que são monges, então eles estão muito versados em Aristóteles, eles são muito versados nas discussões teológicas e filosóficas daquele período, que giravam muito em torno disso, dessa questão dos universais, dos conceitos que representam objetos do mundo e da ligação entre esses universais e esses objetos reais. Aí tem os nominalistas, que vão defender que existe essa ligação muito forte, e é real e absoluta, e tem os realistas, que vão ter uma posição diferente, como, por exemplo, a posição do Guilherme Ockham, mais à frente, que vai ser lapidar, né? Dizendo que, na verdade, é uma invenção mesmo do ser humano, mas que nos ajuda a compreender o mundo. Mas tem também outras questões colocadas aqui, como essa própria questão do fanatismo religioso. Tem uma fala, por exemplo, na página 180, toda batalha contra a heresia pretende apenas que o leproso continue leproso. Então é tudo político, é um mundo humano demasiado humano, como falaria o Nietzsche mais tarde. Tem várias referências a Aristóteles, a Averroes, a Avicena, o problema da pobreza como um mandamento, que era um mandamento de Cristo, mas que evidentemente a igreja desse período não seguia. E aí tinham vertentes da igreja, tinham os menoritas, tinham fraticelos, enfim, tinha uma infinitude de opiniões diferentes dentro do catolicismo do período. Uma delas que seguia, algumas delas que seguiam, tentavam seguir esse mandamento com voto de pobreza, mas institucionalmente era muito problemático, porque o Papa ele não podia ser pobre, não queriam que o Papa fosse pobre, que a instituição fosse pobre. E, na prática, acabava sendo uma das mais luxuriosas e corruptas que tinham. E grande parte dos monges se revoltavam contra isso, e era um grande problema. Tem a questão da sexualidade. Addison, que é o protagonista da história, quem nos conta, ele acaba tendo uma relação com uma moça que se prostituía em troca de comida
com os monges secretamente e que acaba sendo pega e condenada à morte também como bruxa, e que Adso não vê dessa forma. Ele se sente culpado por causa do universo em que ele cresceu, por não ter resistido à carne, mas ele, por outro lado, ele vê que não era uma coisa que parecia intuitivamente ser ruim. Ele diz: nada podia ser mais justo, melhor, mais santo do que aquilo que estava sentindo. Olha que coisa linda, né? Então aí ele já dá saltos na filosofia, só nessa intuição. Assim como Guilherme Arguto, como no filme ele é interpretado pelo Sean Connery, né? O filme O Nome da Rosa, que também ficou muito famoso, a adaptação. Ele é muito contundente com relação à sua análise, à sua crítica àquela abadia e àquela administração. Ele diz: então a biblioteca é um instrumento para retardar a aparição da verdade, porque os livros ficavam sempre, em vez de serem disponibilizados, eles eram reservados e ocultados o máximo possível só para pouquíssimos leitores, em pouquíssimos contextos. Né? E mais à frente ele vai dizer, ele vai colocar isso até em termos diferentes, que também são muito interessantes. Deixa eu ver se eu acho. Foi mal, gente, é porque é muito grande, eu fiz muitas anotações. Eu acho que é isso mesmo. Mas o Guilherme, ele expõe Jorge e menciona E Guilherme diz o seguinte, lá no final: um livro é feito de signos que falam de outros signos que, por sua vez, falam de coisas. A biblioteca agora vive para sepultá-los. Né? Parece que a biblioteca virou para enterrar livros e ocultá-los do mundo, sepultá-los mesmo. E é tão legal que tem uma parte, quando ele está confrontando o Jorge, que o Guilherme chega a ler um pedaço do começo dessa segunda parte perdida da Poética de Aristóteles, que é a parte sobre a comédia. Eu vou ler para vocês. Isso eu achei incrível, porque parece mesmo Aristóteles. Para quem leu a obra A Poética, tem um vídeo aqui no canal sobre ela, vou colocar aqui no card. Mas aí Aristóteles diria, né? No primeiro livro tratamos da tragédia e de como ela, suscitando piedade e medo, produz a purificação de tais sentimentos. Como tínhamos prometido, tratamos agora da comédia, bem como da sátira e do mimo, e do modo como, suscitando o prazer do ridículo, ela chega à purificação de tal paixão. Que tal paixão é digna de consideração já dissemos no livro sobre a alma, visto que, dentre todos os animais, o homem é o único capaz de rir. Definiremos, portanto, de que tipos de ação a comédia é mimesis, em seguida examinaremos os modos como a comédia provoca o riso, e esses modos são os fatos e o elóquio. Mostraremos como o ridículo dos fatos nasce da equiparação do melhor ao pior e vice-versa, de surpreender enganando, do impossível e da violação das leis da natureza, do irrelevante e do inconsequente, do rebaixamento das personagens, do uso de pantomimas histriônicas e vulgares, da desarmonia, da escolha das coisas menos dignas. Mostraremos, por conseguinte, como o ridículo do elóquio nasce dos equívocos entre palavras semelhantes para coisas diferentes e palavras diferentes para coisas semelhantes, da loquacidade e da repartição, dos jogos de palavras, dos diminutivos, dos erros de pronúncia e dos barbarismos. Então, é muito interessante. Agora, eu vou ler para vocês um diálogo entre o Guilherme e o Jorge, durante esse confronto, mais à frente. Perguntava o Guilherme: mas agora dize-me, por quê? Por que quisestes proteger este livro mais que muitos outros? Por que escondias, mas não a preço de crime, tratados de necromancia, páginas em que talvez se blasfemasse contra o nome de Deus, mas por essas páginas danaste teus irmãos e danaste a ti mesmo? Há muitos outros livros que falam da comédia, muitos outros que contêm o elogio do riso.
por que este livro te incutia tanto medo? E Jorge responde: porque era do filósofo. Era assim que Aristóteles era conhecido na Idade Média. Cada livro desse homem destruiu uma parte da sapiência que a cristandade acumulara durante séculos. Os padres haviam dito o que era preciso saber sobre a potência do verbo, e bastou que Boécio comentasse o filósofo para que o mistério divino do verbo se transformasse na paródia humana das categorias e do silogismo. Então aqui o Jorge está assumindo uma postura muito dogmática e coerente com o período de rejeitar a contaminação da teologia pela filosofia grega. A catequese de Aristóteles, feita por Tomás de Aquino a partir do estudo das traduções árabes. E outros escolásticos, não só o Tomás de Aquino, mas sobretudo por ele, que tentou compatibilizar a lógica racional com os ensinamentos da fé cristã. E Jorge, como muitos outros, eram contra esse tipo de empreitada. Então, ele assume uma posição bastante radical ao proibir o livro do filósofo, considerando uma atitude necessária e até justificando o assassinato mais à frente, né? O livro do Gênesis diz o que é preciso saber sobre a formação do cosmos, mas bastou que se redescobrissem os livros físicos do filósofo para que o universo fosse repensado em termos de matéria surda e viscosa, e para que o árabe Averroes quase convencesse a todos da eternidade do mundo, porque para Aristóteles o universo era eterno, sendo que para o Gênesis e para a teologia cristã o universo foi criado. Então aí já tem uma incompatibilidade que Tomás de Aquino e vários outros filósofos católicos do período vão tentar resolver com a lógica. Se você quiser se aprofundar na filosofia medieval, no meu curso Educação Filosófica, que é o meu melhor produto de toda a história da filosofia, com mais de 15 horas, e em uma mega oferta agora, está aqui na descrição, você pode assistir. Tem o segundo módulo inteiro é sobre toda a filosofia medieval, onde a gente estuda tudo isso em detalhes. Sabíamos tudo sobre os nomes divinos, e o dominicano sepultado por Abão, seduzido pelo filósofo, deu-lhes novos nomes, seguindo as sendas orgulhosas da razão natural. Foi o Abão que sepultou o Tomás de Aquino, então, que era o abade. Eu confundi com o Jorge. Desse modo, o cosmos, que para o Areopagita, aí se referindo a Pseudo-Dioniso Areopagita, um filósofo obscuro do começo do cristianismo, que se passava por o Areopagita, o Dioniso, que era um dos discípulos de Paulo, só que depois descobriram que se tratava de um homem que viveu depois, séculos depois dele, então não podia ser esse Dioniso, mas que ganhou certa autoridade por se passar por ele, né? Que foi um importante teólogo para o começo do cristianismo, assim como Agostinho. Para o Areopagita, o cosmos se manifestava a quem soubesse olhar no alto a cascata luminosa de causa primeira exemplar. Tornou-se uma reserva de indícios terrenos a partir dos quais se remonta para nomear uma abstrata eficiência. Primeiro olhávamos para o céu, achando que a lama da matéria merecia um olhar desgostoso. Agora olhamos para a terra e acreditamos no céu com base no testemunho da terra. Cada uma das palavras do filósofo, sobre as quais agora até os santos e os pontífices juram, viraram de cabeça para baixo a imagem do mundo. Mas ele não chegou a virar de cabeça para baixo a imagem de Deus. Se este livro se tornasse matéria de livre interpretação, teríamos ultrapassado o último limite. E aí Guilherme pergunta: mas o que te assustou nesse discurso sobre o riso? Não eliminas o riso eliminando o livro? E Jorge responde: claro que não. O riso é a fraqueza, a corrupção, a insipidez de nossa carne. É o folguedo para o camponês, a licença para o embriagado. Mesmo a igreja, em sua sabedoria, admitiu o momento da festa, do carnaval, da feira. Essa ejaculação diurna que descarrega os humores
reprimem outros desejos e outras ambições. Mas desse modo, o riso fica como coisa vil. Defesa para os simples, mistério dessacralizado para a plebe. Até o apóstolo dizia: em vez de vos abrasardes, casai-vos. Em vez de vos rebelardes contra a ordem desejada por Deus, ride e deleitai-vos com vossas imundas paródias da ordem, no fim da refeição, depois de esvaziardes jarras e garrafões. E ele diz, mas aqui a função do riso é invertida. Ele é elevado ao nível da arte. E para o Jorge não podia ser arte. Esse que era o verdadeiro perigo. Para ele se abrem as portas do mundo dos outros. Ele se torna objeto de filosofia e de pérfida teologia. Então o riso ganha uma dignidade. Ele se equipara ao trágico, ao drama. E isso não podia acontecer para esse monge, né? E para essa autoridade da igreja do período. Então, tem muitas outras passagens brilhantes, mas eu não posso tornar esse vídeo um vídeo de 2 horas também, né? Senão ninguém vai assistir até o final. Mas enfim, eu recomendo a leitura a todos. Tem também várias menções a outros filósofos, como Guilherme de Ockham. Tem outras citações incríveis, assim, como essa. Frequentemente são os inquisidores que criam os hereges. O plano divino passará um dia para a ciência das máquinas. Tem essa antecipação aí do que aconteceria, né, com o que o Nietzsche chamou de morte de Deus, né, em que a autoridade teológica deixou de existir, assim como o absoluto como um valor superior e é incontestável como certeza absoluta, e a religião passou a ser questão de preferência individual de um ou outro. Isso é um colapso muito grande na sociedade ocidental que gera o fenômeno do niilismo, né? E a ausência de valores, o que é pior ainda, né? Enfim, eles já estão se reportando a essa grande crise que estava acontecendo, né? Estava em curso, ainda está em curso, ainda vive-se à sombra desse acontecimento. Mas é uma leitura fantástica e eu sei que eu já vou me arrepender de não ter abordado tudo o que eu queria nesse vídeo. Vou então concluir com o final do livro, né, em que Adso termina de escrever e que ele diz que o que resta, né, da rosa é o nome. E daí que vem a menção do título, né? Que aí a gente tem alguma pista, a gente tem uma pista do que seria o significado, digamos assim. E tem muita coisa a ser dita sobre isso. Está fazendo frio no escritório, dói-me o polegar, deixo essa escrita não sei para quem, não sei mais sobre o que. Stat rosa pristina nomine. Nomina nuda tenemos. Né? Então é uma citação em latim, dentre as centenas que tem, né, dezenas que tem nesse texto, cujo final diz, da rosa o que resta é o nome. Então, tudo passa. É uma obra que fala sobre a deterioração tanto de uma cultura, quanto de, mais concretamente e especificamente, aquela biblioteca e aquela abadia que Adso chega a visitar depois. As cinzas, e a tentar reconstituir os volumes em uma outra biblioteca, os volumes que ali existiam. Né? Mas a rosa vai morrer e o que vai restar é um nome. Né? Toda essa discussão medieval sobre os universais e sobre os signos, né? Sobre os conceitos e sobre os nomes que nós damos às coisas, ela nos faz pensar muito sobre esse caráter passageiro do mundo e o nosso desejo de permanência, isso, o nosso desejo de preservação. E através da arte, da cultura, como diz a Hannah Arendt, nós conferimos permanência ao mundo. Né? Então, o nome da rosa fica, a rosa se esvai. Todas essas pessoas, todo esse tempo, essa abadia,
E essa civilização, esse modo de interpretar a realidade, nos fica nos livros. O que vem em seguir? Isso nos resta viver a história para poder contar em outros livros, fazendo referência a outros livros, que vão ficar em bibliotecas, com essa interligação, essa teia multifacetada e complexa que é a cultura. Então, leia o livro, é uma leitura indispensável, especialmente para quem gosta de filosofia. E a gente se vê no próximo vídeo.